Na hora de falarmos do Cruzeiro em O Tempo Esportes, quem tá chegando por aqui é o meu xará, o Rafa Nobre. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Conta pra gente, xará, quais são as novidades do Cruzeiro? E aí, xará, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde também pro Lelhão, é claro, você que nos escuta aqui no Tempo Esportes. Estou com o Samuel Venâncio, a gente chega pra poder falar do Cruzeiro que hoje sim, né, o Samuca treinou na Toca da Raposa 2, aí sim, no grama sintética, no campo 3 da Toca da Raposa 2. Tudo certinho, tranquilo. E aí? Estamos te ouvindo aí, Samuca, você já tá no ar, garoto. Valeu. Legal, então pra gente poder falar desse treinamento que aconteceu hoje sim na grama sintética do campo 3 da Toca da Raposa 2, o Cruzeiro fazendo esse trabalho de olho no Atlético Paranaense, adversário de sábado, 4 horas da tarde, jogo alterado, né? O horário estava marcado a princípio para 6h30, passou para as 4 horas da tarde, então o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense pela 17ª rodada, de olho em buscar, né? Recuperar esses pontos que perdeu aqui no Independência contra o Coxa e também contra o Goiás, empate e derrota, amargos demais, né? E aí o Cruzeiro vai fora de casa, que tem feito, aliás, uma boa campanha fora de casa, é o terceiro melhor nesse quesito dentro do Campeonato Brasileiro, então o Cruzeiro vai em busca de 3 pontos, sabe que vai ser uma parada muito difícil, apesar de que o Atlético Paranaense dividido, né, entre Brasileiro, Libertadores também, de olho na partida de terça-feira na Libertadores, mas o Atlético Paranaense vai tentar, claro, buscar a vitória diante do seu torcedor, e o Cruzeiro também vai buscar esses 3 pontos, já que dentro de casa perdeu boas oportunidades de avançar mais na tabela de classificação. Esse trabalho de hoje foi marcado, xará, Samuca, Lélio, pela homenagem ao volante Felipe Machado, completou 100 jogos pelo Cruzeiro, e aí o diretor Pedro Martins entregou uma camisa emoldurada com o número de 100, né? 100 jogos referente a esses 100 jogos que o Felipe Machado fez. Tem uma história muito bonita de superação também pro Cruzeiro, o volante titular do Cruzeiro, o Felipe Machado. E aí a gente até tem no nosso portal uma matéria já falando disso, matéria do Samuca, a gente participou também dessa matéria falando já desses primeiros contatos, trabalhos do Rafael Elias, o Papagaio, já assinou o contrato. Não sei se hoje já fez algum trabalho, mas a previsão é para essa semana já fazer algum trabalho, né, Samuca? Boa tarde, tudo bem? Pois é, Rafa, boa tarde, tudo jóia? Um abraço para quem tá acompanhando aí o Tempo Esportes. A informação é que ele já fez uma atividade hoje lá na Toca. O Cruzeiro prepara o anúncio, né? Mas já tá tudo certo, assinou o contrato até o final de 2026. Cruzeiro ficando com a maior parte dos direitos econômicos do Rafael Elias, o Papagaio. Tem 24 anos, vem do Palmeiras. Palmeiras manteve um percentual, o jogador esteve recentemente lá nos Emirados. Se der certo aqui no Cruzeiro, o Palmeiras fica ali com uma beirada em caso de negociação, mas a ideia é já utilizá-lo assim que estiver com o nome publicado no bid da CBF. Isso ainda não aconteceu. O Cruzeiro precisa sair também a rescisão com o Palmeiras, né? Então, como tá em cima pro jogo de sábado, acho que ele ainda não será relacionado, mas pra semana que vem já é uma nova opção que vai ganhar o técnico Pepa, ele que tá nessa luta ali com os centroavantes, né? Não tem o Gilberto agora suspenso, não sei se vai colocar o Henrique Dourado contra o Atlético Paranaense no sábado, e em breve ele tem o Rafael Elias, o Papagaio aí à disposição também no dia a dia na Toca. O Pepa tá quebrando a cabeça, né, Lelhão? E aí, um problema a mais, já que não tem o Gilberto, ainda que não tá correspondendo dentro de campo, querendo ou não, uma figura que ajuda, pelo menos é uma opção a mais que teria, né, o técnico Pepa para esse jogo contra o Furacão, mas não vai ter aí dor de cabeça a mais pro português, né, Lelhão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Dor de cabeça ele tá tendo, direto, porque sem o centroavante marcar gols, isso significa dizer que o Cruzeiro está numa seca tremenda com seus atacantes, né? O último atacante que fez gol foi no jogo contra o Bahia. Então, e nos últimos jogos o Cruzeiro sequer marcou gol, né? Contra o Coxa e contra o Goiás no último domingo aqui no Independência. Mas se mantiver, né, o que ele se propôs a fazer contra o Goiás, certamente o Henrique Dourado será titular lá em Curitiba. Ou então
né? É esperar aí pela regularização ou não do Rafael Elias para ver se ele pode ganhar uma chance e ser o centroavante ou até mesmo voltar com aquele esquema lá que até o Samuel não aprovou muito de jogar com os 3 homens flutuantes no ataque, viu, Rafa? Pois é, o Rafael Elias, 24 anos, seria o 6º reforço nessa janela de transferências de inverno, né? O Cruzeiro contratou o Elibelton Palácios, Paulo Vitor, Lucas Silva, o Arthur Gomes, o Matheus Pereira e agora o Rafael Elias, o papagaio, reforço do Cruzeiro pro ataque. Garoto de 24 anos, vai ser mais uma opção pro técnico Pepa. O Cruzeiro confirmou a volta ao Mineirão nesse jogo contra o Botafogo, duelo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o duelo já confirmado pro Mineirão. Cruzeiro volta ao Mineirão não só para esse jogo, mas também pro jogo contra o Curitiba. Desde o jogo contra o Fortaleza, o Cruzeiro não atua por lá. E aí fez outros 3 jogos no Independência, São Paulo, Curitiba e Goiás. Só uma vitória nesses 3 jogos, e aí o Cruzeiro conheceu a primeira derrota dentro do Campeonato Brasileiro no Independência contra o Goiás. Agora enxergando a possibilidade, essa volta ao Mineirão, o gramado tá bem melhor, né, Samuca? Tá bem melhor, pelo menos nas imagens, né? Dessa vez aí, e também ficou um tempão sem jogo, né? O último, qual foi o último? Atlético e América? Acho que sim, né? Há um bom tempo. Atlético e agora Atlético e Corinthians, Samuca, no sábado à noite. Foi o último jogo. Ah, foi depois do América ainda? Foi na outra semana. O clássico foi no sábado e no domingo, e no outro sábado teve o Atlético e Corinthians. Tem tempo, um tempinho, viu? Já esse jogo, né? Pois bastante. Então. Ninguém jogou lá mais. Tem o show agora sábado, mas todo mundo acredita que não vai prejudicar assim mais o gramado. É o penúltimo show, o último no gramado é só em novembro. Então o Cruzeiro tá confirmando e pensa, claro, tem alguns setores que estão fechados, mas se a demanda melhorar bem, o Cruzeiro vai abrir os outros setores para ter um grande público. Então isso depende de como vai ser a compra, né? Mas o Cruzeiro tá voltando sim ao Mineirão para esses 2 jogos e estando ok o gramado, o Cruzeiro dificilmente vai sair do Mineirão, né? Porque lá é a casa do torcedor cruzeirense, né? Onde o Cruzeiro se sente mais à vontade, só não estava jogando lá por causa dessa questão do gramado. O jogo foi 8/7, viu, Xará e Samuca? Dia 8 de julho. Pois é, já há um tempo, né? O Cruzeiro... vai ficar um mês, né? Pois é, um mês. Pois é, e aí é um tempo considerável até essa volta do Cruzeiro pro Mineirão. Cruzeiro que já jogou por lá contra Fluminense, Grêmio e Fortaleza, mais do que as 3 derrotas. 3 jogos, o Cruzeiro não conseguiu fazer gol, né, Lelão? É uma marca impressionante, é um jogo a cada 2 meses, né? Se a gente for imaginar que o Cruzeiro voltou aos trabalhos em janeiro, é uma marca impressionante, né? Eu tava observando os números que você outro dia tava passando, né? E são números realmente que, se a gente pesquisar a fundo aí na história do Cruzeiro, a gente não vai se deparar nem com os piores times da história, né? E alguns dos piores a gente viu agora, recentemente. 2020, 2021, foram times muito fracos, mas que pelo menos em casa eles ganhavam, sabe? E esse ano é desde o Campeonato Mineiro. São números muito ruins do Cruzeiro como mandante. Então passou da hora de conseguir melhorar. Só no Campeonato Brasileiro, como mandante, são quantas derrotas? 4? 4 ou 5, né? No Brasileiro. No Brasileiro? Porque ele perdeu como mandante para o Cuiabá, ele perdeu como mandante para o Atlético, perdeu para o Goiás, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Fortaleza. São 5, São 5 derrotas como mandante no Campeonato Brasileiro, é muita coisa. Sabe? A gente tá falando de 15 pontos. Então, realmente está na hora do Cruzeiro melhorar a sua produção dentro de casa e esses reforços chegando aí, mas o Pepa tem que colocar para jogar, né? O Lucas Silva vai ter que jogar, Matheus Pereira, o Arthur Gomes, esses jogadores aí, do jeito que a gente tem visto aí, para mim não tem muita dúvida de que eles serão titulares, não. Ou alguém tem dúvida? Samuel, tem dúvida? Não tenho. Quer dizer, hoje eu tenho, né?
Na nossa opinião, não, mas é verdade. o que tá acontecendo a gente tem, né? Isso é verdade. Depende da conjuntura, né? Depende do ponto de vista. É, porque o Lucas Silva tava no banco sábado, o bicho pegando, né? E quando você precisava de alguém pra conduzir a bola no meio de campo, ele não entrou. Então, realmente, isso nos traz muitas dúvidas. Aí fica também a questão... E outra, Olélio, o Rafa, o Lucas Silva, ele tem uma característica que, contra time fechado, chutar no gol, né? Cruzeiro não chuta no gol quase de fora da área. O Gilberto deu um chute, quase empata o jogo. A bola passou raspando. Tem que chutar, né? Defesa muito fechada, meu amigo. Chuta, desvia alguém e entra. O Cruzeiro quase não chuta de fora da área. Pode reparar nos jogos. Claro que tem uma ideia de jogo do Pepa, de se construir o jogo com mais paciência, gerar a bola de um lado pro outro. Mas em contra-retranca, às vezes um chute de fora da área pode funcionar, né? E o Cruzeiro chuta pouco. Nem o Machado tem chutado muito. Pois você vê como é que tá a situação. O Machado não gosta de chutar do meio da rua? O povo não fica zoando? Gosta, mas aí se o homem fala que não é pra chutar, aí ele não vai chutar, né? Inclusive na pelada de segunda-feira eu apelidei o Edivaldo Miranda de Machado. Tava chutando todas no meio da rua e não acertou uma, né, o Edivaldo? Brincadeira, viu, Ed? Igual quando eu voltei a comentar os jogos, né, em 2018 e era aqui, né, pela FM O Tempo, que tinha o nome de Rádio Super, eu comecei a reparar, assim, nas estatísticas, né, que a gente tinha ali à disposição do Footstats. Cara, naquele momento, o futebol brasileiro, o jogador parecia que era proibido de driblar, sabe? Eram por jogo 2, 3 dribles. Agora, né, o pessoal vai redescobrindo. De repente, o técnico vai deixar o cara chutar a gol. Sabe por quê? Porque só faz gol se chutar. Não chutar não tem jeito. Até o gol contra que o São Paulo fez pro Cruzeiro, se bem que foi um cruzamento, né? Aí o Rafinha fez o gol contra, mas se não chutar fica difícil, né? Se chutando já tá, imagina não chutando. Pois é, Xará. E aí, pra poder falar, Xará, desse treinamento de hoje, o Arthur Gomes mais uma vez trabalhando, acho que é um caminho natural que pelo menos ele seja relacionado. O Cruzeiro fez esse penúltimo treinamento aqui em Belo Horizonte, amanhã faz o último, e aí na sexta já treina em Curitiba. Então, treinamento à tarde em Curitiba, o Arthur Gomes provavelmente deve ser relacionado se tudo caminhar bem até lá, né, Samuca? Vai ser relacionado, né? Segundo treino seguido com bola. Amanhã tem o último e o Cruzeiro viaja nesta quinta, então tá regularizado, tá precisando o time, então já vai. O Matheus Pereira só não vai porque aí é correr risco demais, um longo tempo que ele ficou parado, né? Mas o Arthur Gomes vai estar nessa lista aí pra reforçar, pra ser mais uma opção ali ofensiva pro técnico Pepa. Acho que titularidade ainda não, mas vem pra brigar pela posição ali no ataque, mas condição aí pra uns 30 minutos, creio que ele deve ter nesse jogo. Aí é com o Pepa. Bom que já respondeu a pergunta do Roberto Faria aqui no nosso superchat do YouTube. Ele tava mandando mensagem aqui pra gente, perguntando que dia o MP40 vai jogar. Ansiedade é mato. Pelo menos umas 2 semaninhas aí pra ele pegar condicionamento físico, né, senhores? Demorar um pouquinho. Ele já deu a 40 pro Matheus Pereira, é isso? Não entendi não, já tá com a numeração pronta, já fixa, determinada? Também não tô sabendo não, viu, Roberto? Um abraço pra você, meu querido, tamo junto. Tá certo. O Cruzeiro que abriu já as vendas pra esse jogo contra o Botafogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ingressos variam de R$50 a R$200, 50 a meia entrada a R$200 para o jogo contra o Botafogo, marcado para domingo, 18ª rodada, 6:30 da noite. A venda geral vai ser aberta na sexta-feira. Então a expectativa, como o Samuca falou, ainda há alguns setores do Mineirão fechado, e aí vai depender dessa venda, o que vai acontecer da venda nos próximos dias, para que o Cruzeiro possa, entendendo, abrir ou não mais setores, mas a expectativa é de um público grande, né? O Cruzeiro, principalmente dependendo desse resultado de sábado contra o Atlético Paranaense, mas vai enfrentar um Botafogo, líder do campeonato, e com a possibilidade até de uma estreia do Matheus Pereira. Acho que é uma expectativa de uma casa cheia, né? Ainda que o Cruzeiro possa não vencer em Curitiba. Você pensa diferente, Samuca? Não, mais ou menos isso aí. Sobre a numeração, acho que ele ainda não escolheu.
A gente até falou aqui que ele gosta da 12, mas ela é do William, já jogou com a 15, hoje é o Fernando Henrique. A 10 tá aí com o Nicão, que não tem nenhuma negociação em andamento para saída, mas dificilmente deve continuar. Agora, eu penso mais ou menos isso aí também, Rafa. Tô contigo nessa. E vamos ver, né? A sequência aí que o Cruzeiro tem. Agora é a hora também de... O bicho pegou, né? O Cruzeiro se colocou nessa situação, né? Era pra gente tá aí falando de mirar G4 ou até mesmo estar no G4, né? Quando o Cruzeiro veio para 2 jogos em casa para fazer 6 pontos, fez 1 apenas e agora tem que sair dessa situação que o time se colocou. Ô Rafa, só rapidinho aqui, tava dando uma olhada no histórico, senhores, dos confrontos entre Cruzeiro e Botafogo, tá? Para empolgar o torcedor cruzeirense, porque em 75 jogos oficiais são 30 vitórias do Cruzeiro, 26 empates e 19 vitórias do Botafogo. O Cruzeiro jogando em casa, não precisa nem falar, né? Supremacia Celeste, venceu 22 jogos, 11 empates e apenas 8 vitórias do Fogão como mandante. Jogando no Rio de Janeiro a história é um pouquinho diferente, o Botafogo venceu mais, foram 11 vitórias contra 8 do Cruzeiro. E mesmo jogando fora, você percebe que a diferença de vitórias, né, entre Botafogo e Cruzeiro nem é tão grande, são 3 a mais pro time da Estrela Solitária, com 15 empates. Os dados são do portal O Gol, Lélio Gustavo. E 10 anos atrás eles fizeram um jogo memorável aqui, né? Com o Cruzeiro vencendo o Botafogo e o Botafogo era o candidato ao título naquela altura do campeonato com o Cruzeiro, né? Era um jogo direto e naquele jogo o Botafogo tinha o Sidorf, né? E o Fábio pegou até pênalti, não foi? Você se lembra, Samuel? Ele mandou pra fora o Sidorf. Foi o Sidorf mesmo que perdeu, né? Eu acho que vamos ter um grande jogo, sem dúvida alguma, aqui no Mineirão e como o Rafa Nobre falou, né? Um atrativo aí daqueles que pode ser a estreia do Matheus Pereira com a camisa do Cruzeiro. Então, vamos ter um grande público, sem dúvida alguma. Foi numa quarta-feira, 18 de setembro de 2013, 3-0 pro Cruzeiro, 2 do Júlio Batista e 1 do Newton, senhores. E o do Newton foi um golaço, né? Foi um golaço. Exatamente, Newton Rafa. Que era volante, né? Jogou muito. Saudade de fazer gol de escanteio, de bola parada, hein? Mas, ô Samuel, isso é uma realidade de muito time aqui de Minas Gerais, tá? Tirando a América, que tem o Danilo Avelar, que de vez em quando espeta uma bola pro fundo do barbante, meu amigo. Os outros 2 da capital, tá danado, viu? Com esse tanto escanteio, eu tava até vendo agora, o perfil do Brasileirão postou o time que mais tem escanteio na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem? Cruzeirão. Que fase, hein, velho? Só que não vira nada, né? Não vira nada. Sábado também foram o quê? Domingo foram o quê? 13? Por aí, 13 ou 14. Tipo 13-1 pro Cruzeiro em escanteios, né? No segundo tempo foi uma avalanche de escanteios. Se não me engano, por aí. 14, 15 escanteios, 13, 14 ou 15. Um desses aí, é por aí, contra o Goiás. Boa. Mas o Goiás teve um só. 13 escanteios contra o Goiás. 13-1 no número de escanteios contra o Esmeraldinho no Rafa Nobre. Pois é, e nenhum gol marcado, né? O Cruzeiro com essa marca impressionante, a gente, nas 2 últimas coletivas que a gente participou, no Independência, a gente perguntou isso pro Pepa, mas enfim, é um trabalho que, segundo ele, tem que ser melhor executado na batida e também na movimentação dos jogadores. Enfim, fato é que o Cruzeiro não consegue aproveitar essas chances que tem. É uma pressão, sim, de alguma forma, mas é até cômodo pro zagueiro jogar para escanteio, porque sabe que o Cruzeiro não vai aproveitar por ali. Para poder aproveitar e aqui aproveitar bem o Samuca. Rafa. Claro, fala, Samuca. De escanteio mesmo, eu me recordo do gol do Bruno Rodrigues contra o Grêmio. Fora isso, sim, não me lembro. Pau, né? Sim. Renato disse que ele chutou errado, né? Quando é contra o... Exato, ele... não. Mas foi um chute meio estranho mesmo. Mas isso aí é puro suco de Renato Portaluppi, Rafa Nobre. Pois é, isso a gente tem que aí acostumar, né? É normal. Mas para aproveitar o Samuca, Xará, e falar de um assunto que pipocou ontem à noite, foi da possível volta, o retorno do goleiro Fábio. O contrato dele com o Fluminense encerra agora no final do ano
Eu queria saber de você, Samuca, se tem alguma informação a respeito disso, se o Fábio, até uma notícia de que teria aberto as conversas com a diretoria, apaziguado a situação com a SAF Cruzeirense. Tem alguma informação a esse respeito, Samuel? Então, Rafa, eu vi até um perfil que postou, né, que é o Pichotada Cast. Eu fiquei surpreso com essa informação. Eu ainda tô buscando algo. Eu acho que por tudo o que aconteceu com a saída do Fábio, não foi uma saída fácil. Tanto que quem assistia aí a série A Virada viu o pessoal falando, né? O que aconteceu ali, Paulo André teve telefone vazado, teve que apagar o WhatsApp do celular. Segundo eles, tinham combinado de um anúncio em conjunto e não aconteceu. Enfim, foi uma saída bem complicada, principalmente nos bastidores. Agora, eu sinceramente não tenho nenhuma informação sobre, e assim que tiver a gente vai falar. Eu vi que o Fluminense está tentando a renovação dele, né? Isso aí, e até conversei com algumas pessoas que administram a carreira do Fábio. Então, seria uma surpresa muito grande isso acontecer. Uma surpresa muito grande, porque o Cruzeiro, por mais que tenha agora a negociação da recuperação judicial e a dívida dele tá ali, mas o Cruzeiro fez um movimento, ofereceu naquela primeira oportunidade um contrato de 3 meses, o Fábio achava que tinha que ser 1 ano e não foi uma negociação assim, na paz. E acho que também não tem essa paz toda internamente. Enfim, vamos aguardar, né? Não tem informação, não vou falar sobre, nem que tem negociação, que não tem chance, que tem chance. É melhor aguardar, Rafa. Pois é, e aí para poder falar ainda dessa janela, Samuca, ela se encerra na metade da semana que vem, então parecem muitos dias aí, mas ela tá chegando perto do fim aí. O que tem de Bruno Rodrigues? Tem algum avanço nessa negociação envolvendo Bruno Rodrigues? O jogador evita na zona mista falar sobre o assunto. Tem alguma novidade com relação aos outros reforços? O Cruzeiro ainda busca, né? Você até comentou ontem sobre zagueiro, volante. Tem alguma informação, alguma novidade a respeito do Cruzeiro no mercado? Nenhuma novidade. Do Bruno também não tem nenhuma novidade. O staff dele disse que chegou uma proposta há um bom tempo, né? Então, uma hora vai ter que definir isso, né? Até porque o clube lá da Arábia não vai ficar esperando uma definição e vai passando o dia, os times voltando a treinar, pré-temporada. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vou até tentar atualizar isso logo mais. Tendo alguma novidade, a gente traz aí pras redes, pras mídias digitais aqui de O Tempo, viu, Rafa? Legal, Samuca. E aí o Cruzeiro nessa preparação, Xará, como a gente disse, amanhã, último dia de treinamento aqui em Belo Horizonte. Na sexta, um treinamento já em Curitiba, aí no período da tarde. O Cruzeiro que treinou toda essa semana no período da manhã. No treinamento de sexta-feira, o Cruzeiro viaja para Curitiba e treina no período da tarde, aí para esse duelo contra o Atlético Paranaense no sábado. E aí depois sim, começa a pensar no Botafogo, e aí duelos difíceis, né? Os 3 próximos, né? Atlético Paranaense, Botafogo e depois o Palmeiras. O Lelão até comentou sobre isso, acho que foi o Lelão mesmo que falou, alguém comentava sobre como é difícil jogar contra times que estão brigando lá embaixo, mas é muito melhor jogar contra quem tá brigando lá embaixo do que pegar essas pedreiras que o Cruzeiro vai pegar nas próximas rodadas. Pelo menos eu também enxergo assim, não é não, Lelão? Claro. Mas também é o seguinte, né? Depois do segundo turno, jogar contra o time que tá lá embaixo é complicado, que os caras deixam a vida dentro de campo. Mas, pelo estilo de jogo do Cruzeiro, hoje você tem uma possibilidade ali de tentar jogar nos contra-ataques, né? Porque vai ter espaço justamente para o Cruzeiro colocar em prática aquilo que os seus principais atacantes conseguem fazer de melhor, que é imprimir a velocidade no jogo, né? E o Cruzeiro tem um contra-ataque muito forte em termos de velocidade, né? Com Wesley, com o Bruno Rodrigues, embora o pessoal perca gols inacreditáveis. Mas, de repente, né, se acertam aí os jogadores com a possibilidade, né, de um campo mais aberto para se chegar ao gol.
Porque, repito, é desde o jogo contra o Bahia que um atacante do Cruzeiro não balança as redes, viu, Rafa? É isso aí, valeu, Lelão. É isso de o Cruzeiro hoje, ô Xará. E aí na volta, no segundo tempo do Cruzeiro, a gente traz mais novidades. Tem mais alguma coisinha do Cruzeiro também guardada para essa parte final do Cruzeiro. Beleza, e pessoal, quem quiser ver as fotos do Mineirão, tem matéria nossa também lá no portal de O Tempo Esportes com as fotos da BTN. Cruzeiro oficializa retorno ao Mineirão, você pode ver as imagens do gramado e estão também na tela da live, para quem porventura esteja nos acompanhando com imagens. Melhorou e muito o gramado do Gigante da Pampulha, mas também, né, igual o Tiririca falava na época da campanha, Samuel Venâncio, pior do que tá não fica bestado. É verdade. Tendo uma jogabilidade ok, eu acho que vai ser bom pra todo mundo esse retorno ao Mineirão, viu, Rafa? Show de bola, Samuca, valeu demais. Amanhã mais um encontro marcado contigo aqui em O Tempo Esportes. Um abraço. Valeu, tamo junto. Obrigado, Samuel Venâncio. Rafa Nobre volta no quarto bloco com mais informações do Cruzeiro.